Depois que ela fez, venham, né? Ficou bonito. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Um abraço para todos da Leste. É uma região bonita essa, né? Me disseram que o povo da Leste é avivado. O povo da Leste dá glória a Deus. Será que é verdade? Me deixe rapidamente só falar algumas coisas que eu sinto na necessidade. Vocês viram que enquanto o pastor Rocha estava ministrando, um rapaz, ele falou um pouco alto e saiu com a sua mãe. Aquele rapaz, ele é autista. Eu digo isso porque eu tenho uma filha que é autista, e às vezes o comportamento deles pode ser um pouco disruptivo, e isso é natural porque você vê que a gente tem muita luz, né? Muito som, muito movimento, e isso às vezes chama, atrapalha a atenção deles, e essa é a maneira como eles têm de se defender um pouco de tanto estímulo, né? Eu tenho uma filha que ela é autista e ela não verbal, então ela talvez não se expresse tanto verbalmente, falando alto, porque ela não fala ainda, né? Eu creio na cura do Senhor. Mas eu só quero dizer isso para você sentir muito à vontade. A nossa igreja é uma igreja que entende as dificuldades, os desafios das crianças com espectro autista ou qualquer outra. Então fique tranquilo se isso acontece na sua igreja local, alguma criança grita ou tem algum comportamento que você entende que seja um pouco fora do padrão, isso é natural, tá bom? Então eu quero só deixar, eu não sei de onde aquela mãe é ou a familiar, fique tranquilo, tá bom? Aqui é bem-vindo, aqui ninguém vê com maus olhos, aqui ninguém vê com estranheza, nós entendemos essas condições, porque você entende que em muitas igrejas nossas nós temos crianças autistas, e eu tenho uma filha também, eu sei como é que é o desafio de um pai e de uma mãe. Por isso, vocês que são da família ou estejam aí, leva o abraço do pastor André, tá bom? De toda a nossa igreja, e se ela quiser voltar, não tem problema, pode voltar. Se o filho tiver algum tipo de reação maior, não tem problema nenhum, a casa de Deus é a casa dele também, a casa de todas as pessoas, amém? Então a gente entende muito bem as dificuldades que nós temos durante isso. Meus irmãos, durante toda essa série de mensagem, Brasil olha para cima, eu vou botar essa bandeira, nós vamos fazer um clamor, e nós temos a intenção de daqui até as eleições, a gente falar um pouco sobre os valores do reino e os valores da nação de Israel para os valores de hoje e da nação do Brasil. A gente quer aprender um pouco sobre as grandes decisões e a postura do povo de Deus em Israel, ou povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e o que nós podemos aprender deles para aplicar nas grandes decisões e na postura como uma nação brasileira, mediante uma data tão sensível e importante para o futuro do nosso país, da nossa nação, que são as eleições. Então, hoje eu quero ministrar um pouco sobre isso, dando alguma continuidade no que eu preguei aqui no domingo, na igreja local. Domingo, eu preguei sobre ideologia de Jeová. Agora, de verdade, eu quero pregar sobre ideologia de Jesus. Você sabe que Jeová é o nome de Deus, Deus Pai. Agora eu quero falar um pouco da ideologia do Deus Filho. Eu quero falar sobre Jesus. Você sabe, ideologia, eu postei, estava aqui enquanto a gente via o vídeo, uma das descrições de ideologia é sistema de ideias, valores e princípios que definem uma determinada visão de mundo, fundamentado e orientado à forma de agir de uma pessoa ou de um grupo social. Então é como nós vemos o mundo e como nós nos vemos. Isso é ideologia. Qual é a ideologia de Jeová, pastor? Vai no YouTube e veja o culto de domingo que você vai entender a ideologia de Jeová. Hoje eu quero falar sobre a ideia de Jesus, os pensamentos de Jesus, e como é que nós podemos aprender com Jesus para os dias de hoje. Abra comigo em Mateus capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, ó: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto
para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui até lá embaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Agora Romanos capítulo 1, versículo 25, só para a gente amarrar todo esse conceito nesse texto. Romanos 1, 25 diz assim: pois trocaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Para a gente falar um pouco sobre ideologia, que é uma maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga as pessoas, como nós nos entendemos e enxergamos, a gente tem que entender também mentira. Porque é o que o diabo tenta fazer. O diabo tenta que a gente quer que nós acreditemos em uma mentira como ela se fosse uma verdade. A briga que nós vivemos, não só hoje, desde antigamente, é uma briga de ideias. Porque Deus, quando forma um homem, forma uma mulher, forma a família, Deus dá uma identidade para cada uma dessas pessoas, e o diabo vem com as suas mentiras, tentando incutir nas nossas mentes, desde a criação, que nós somos outra coisa, além daquilo que Deus nos criou. Não foi o pecado do Éden? Deus criou o homem e a mulher, deu domínio sobre eles, e aí vem Satanás falando: não, isso que Deus disse que vocês são, na verdade vocês não são isso, vocês podem ser muito mais do que isso, vocês podem ser muito além daquilo, vocês podem ser o próprio Deus. Então, toda hora o diabo está tentando vender, incutir em nossas mentes a sua ideologia, para que nós venhamos a pensar que somos tudo aquilo que Deus não nos fez para fazer e para ser. Então, a briga que nós vivemos hoje, que a gente fala de ideologias hoje, não começou hoje essa briga, começou há muito tempo atrás. Se a gente for pensar para falar em mentira, entenda, eu já menti. Eu minto para os meus filhos às vezes. Fala a verdade, você já mentiu para o seu filho? Pergunta para a pessoa do lado. Se ela fala assim, nunca, ela já está mentindo para você. Às vezes eu estou cansado e eu escuto os meus filhos correndo, vindo para o quarto. Eu finjo que estou dormindo. Te peguei, não peguei? Eu não quero que ele me chame para brincar. Eu vou dormir aqui, eu vou botar o lençol por cima da cabeça, para eles pensarem que eu estou dormindo. Aí eles vão pedir alguma coisa, vão direto para a mãe deles, não vão vir direto para mim. Eu faço isso de vez em quando. Quem é que faz isso? Só eu, só o pastor que está no altar que está falando a verdade, né? Às vezes eu estou com a minha esposa, a sós, eu quero um momento só com ela para namorar, um momento de intimidade. Eu tranco a porta do quarto. Aí vem os meus filhos batendo na porta. Aí eu estou lá, eles ficam batendo, não, tô aqui, isso aqui, daqui a pouco eu abro a porta, ele: pai, mãe, por que vocês trancaram a porta? E aí eu falo a verdade ou a mentira? Eu falo: meu filho, São José dos Campos é uma cidade perigosa, ladrões podem arrombar aqui, entrar no quarto. Entrar no quarto. Veja, o que eu vou falar? O que eu vou falar para o meu filho nessa hora? A verdade é muito dura nessa hora, é muito pesada nessa hora para um menino como esse. O que eu falo? Não, meu filho, estava trancado aí, porque a gente estava deitado, porque a gente estava dormindo. Você entende que às vezes a mentira é a melhor saída para algumas situações?
O problema, claro, eu não estou aqui para culpar você dizendo que você vai queimar no mármore do inferno porque você fala isso para o seu filho. Não é isso que eu vim falar. O grande problema é quando nós vivemos de uma grande mentira e tornamos as mentiras da nossa vida verdade. É quando a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. É quando a gente não está mais andando nos caminhos do Senhor. Tem um texto da Bíblia que diz: eles andam em ignorância, eles andam no escuro, eles andam nas trevas. Isso quer dizer, treva na Bíblia, no Antigo Testamento, aponta para ignorância, eles não conhecem a palavra. Muitas vezes a gente mente tanto, a gente vive uma mentira tão grande que a gente já está vivendo em trevas, porque nada é claro do que a gente faz, nada é claro do que a gente fala, nada é claro do que a gente pisa. O grande problema da mentira é que uma hora ela se torna uma realidade na nossa vida. Às vezes a gente entende que a mentira vai ser melhor do que a verdade. Você não pode se acostumar com mentiras. Todo dia, as notícias, as músicas, os influenciadores, os artistas, os filmes tentam vender mentira para você entender uma mentira como se fosse uma verdade, ou como se fosse a própria verdade. Por que eu digo isso? Porque esta é a ilustração do que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 4. O inimigo, ele vai até você e ele tenta sabotar a sua vida, e ele tenta te vender uma ideia, e ele tenta fazer da tua mente, só que às vezes de usar uma mentira, ele usa uma verdade fora de contexto, uma verdade deturpada para que você caia nesse anzol e morda a isca, e daqui a pouco você está vivendo uma mentira como se fosse uma verdade. Satanás se apresenta a Jesus porque o Espírito Santo levou e conduziu Jesus até o deserto para que Jesus seja tentado. Isso por si só já é muito difícil da gente entender, porque a gente acha que toda vez que o Espírito Santo está com a gente, ele vai levar a gente pelo caminho de vitória. Vai, mas antes do caminho da vitória, existe o deserto. Antes do trono no céu, existe uma cruz. Se alguém um dia falou para você, aceite a Jesus, que tudo vai dar certo na sua vida, mentiram para você. Se disseram uma vez para você que você vindo para a igreja aceitando a Jesus, nada de ruim vai acontecer na sua vida, mentiram para você. Se falaram um dia que se você andar com o Senhor, se você tiver Deus como Deus da tua vida, nada de oposição vai se levantar contra a sua vida, mentiram para você. Porque nesse texto diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para Jesus ser tentado e testado. O mesmo Espírito que nos exalta, que nos consola, que nos dá sabedoria, é o que nos testa na nossa caminhada para saber se nós estamos preparados para o chamado que Deus tem para a nossa vida. Então Jesus é conduzido no deserto e o diabo chega para ele e começa a questioná-lo, a sugestioná-lo. Começa a oferecer algumas coisas para ele que são muito interessantes. O texto em Mateus capítulo 4, versículo 2, começa depois de um momento que Jesus ele é batizado nas águas no Jordão por João Batista. Porque quando Jesus ele é batizado, Deus Pai do céu fala: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O que Deus Pai está falando para Jesus é: a tua identidade é essa, eu vou te entregar a tua ideologia, eu vou mostrar e afirmar para você quem você é. Depois disso Jesus sai para o deserto e o texto fala em Mateus 4, versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Eu quero eleger esse texto como o texto mais óbvio da Bíblia. Depois de 40 dias jejuando, Jesus teve fome. Meu irmão, eu estou há 40 minutos já aqui nesse culto, eu já estou com fome. Imagina 40 dias. Chegando-se o diabo a ele, falou assim, versículo 3. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Quantas vezes nós já não fomos tentados nessa área? Você percebe o tempo, o time de Satanás? Jesus foi batizado. Jesus recebe a reafirmação do Pai dizendo quem ele era. Você é o meu filho amado. Porque quando a gente ouve a afirmação e a identidade de quem importa, por que a gente tem que ficar dando ouvido para Satanás? Toda vez que Satanás vem sugestionar alguma coisa no teu ouvido, pode perceber, no culto anterior, na semana anterior, no momento anterior, Deus falou a mesma coisa para te afirmar naquele mesmo sentido. Então Satanás veio atacar Jesus na área da fome? Não. Ele não atacou Jesus na área da fome. Ele ataca Jesus na área da identidade. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A guerra aqui
É uma guerra de ideologia, não uma guerra de culinária. Ele não estava atacando o estômago de Jesus, ele estava atacando a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Deus acabou de falar para ele: tu és o meu filho amado. Você entende o jogo sujo de Satanás? Você entende o que ele está fazendo hoje através de ideologias de gênero, de várias outras coisas? O diabo sempre vai querer nos tentar na área que Deus nos afirma. Então, se Deus fala para você assim, ó, eu vou te dar uma esposa e uma família abençoada, ele vai atacar a tua família. Eu vou te dar uma finança abençoada e próspera, ele vai atacar a tua finança. Eu vou te dar uma igreja, um ministério, onde Deus vai te abençoar, ele vai atacar o teu ministério, porque o diabo sempre vai te atacar na área que Deus quer te usar. Gente, a guerra é essa. Você entende? Qual é o ministério de Jesus? Por que Jesus foi crucificado, gente? Foi porque ele multiplicou, andou sobre as águas? Foi porque ele curou? Não foi por causa disso, não. Ele foi crucificado por causa da identidade dele. Se você for ver com Pilatos e todo o sinédrio, o pessoal falando, tem que crucificar. Por que queriam crucificar Jesus? Porque Jesus dizia que ele era Deus. Você viu a mim e viu ao Pai. Então foi a identidade de Jesus que o levou para a cruz do Calvário. O ministério de Jesus estava dentro da sua própria identidade. Daí vem Satanás querendo debater palavra, Bíblia, com a própria palavra. Porque ele vem tentando Jesus usando a palavra. Eu entendo que todas as vezes que eu estou passando por uma dificuldade, por um ataque muito grande, eu falo assim, Deus quer me usar nessa área. Deus quer me levantar nessa área. Deus tem algum milagre, Deus tem algum romper nesta área. O diabo sempre vai te atacar na área que Deus quer te afirmar e te usar. Tem muita gente que fala, pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o propósito. Simples. Onde é que o diabo te ataca? É nessa mesma área que Deus vai querer te usar. Então, se ele está te atacando muito a tua pureza, ele quer usar a tua pureza. Está atacando muito a tua saúde, Deus quer usar a tua saúde. Está atacando muito a tua família, Deus quer te usar na área da família. Qual é a área que o Satanás está te tentando, te batendo, te querendo deslizar? Deus vai te levantar para te usar nessa área. Você lembra? O apóstolo Paulo, ele vem de uma viagem onde estava indo para Roma, e o barco, ele naufraga, e ele vai de alguma forma boiando até a ilha de Malta. Quando ele chega naquela ilha de Malta, ele está com frio, está molhado, vamos fazer uma fogueira. Ele faz uma fogueira. Quando ele acende a fogueira, o texto diz que uma cobra, uma víbora, pula do meio da fogueira e morde a sua mão. Então os locais olham para ele e falam assim, esse homem deve ser muito mau. Por quê? Porque se o naufrágio não o matou, a mãe natureza está usando agora essa víbora para matar ele. E todos esperavam que ele morresse sufocado por causa do veneno da cobra. Sabe o que ele fez? Ele sacudiu a cobra de volta para o fogo e nada de mal aconteceu com ele. Quando todos viram aquele ataque, ficaram maravilhados e achavam que ele era um Deus, que ele era um curandeiro, que ele era alguém sobrenatural. 2 versículos depois do ataque da cobra na mão dele, Públio, que é como se fosse o prefeito, o governador daquela ilha, tinha o pai que estava enfermo e falou, olha, esse homem deve ter superpoderes, porque a cobra mordeu, ele não morreu, meu pai está doente, talvez ele possa fazer alguma coisa com meu pai. 2 ou 3 versículos depois da mordida da cobra na sua mão, o mesmo Paulo estava impondo as mãos sobre a cabeça do pai de Públio, a mesma mão que foi mordida pela cobra, e ele foi curado instantaneamente. Você entende o que eu estou pregando? O diabo vai pular para morder, para acabar, para aniquilar a área que Deus quer usar na tua vida. Onde é que as cobras estão pulando? Deus vai te usar nessa área. Deus vai te dar autoridade, poder para te usar nessa área. É finança? Deus vai te usar a tua finança. Saúde? Deus vai usar a tua saúde. A saúde, o teu ministério, Deus vai usar o teu talento, o teu ministério, o teu chamado, a tua unção. É a tua identidade, a identidade do teu filho, de alguém na tua casa. Deus vai usar a identidade desse menino e dessa menina para a honra e para a glória do nome dele. Aleluias! Aleluias! Então o diabo ataca a sua identidade e a minha, assim como atacou a de Jesus. Versículo 3, e chegando-se, ele ao tentador disse, o tentador a ele disse, se és tu filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Nós vamos ser tentados nesse mundo, no sistema e por Satanás, a provar para as pessoas quem nós somos, por aquilo que nós podemos fazer. Cuidado.
A igreja, ela não deve ser reconhecida no mundo, você não deve ser reconhecido no mundo pela capacidade que você tem de fazer alguma coisa. Você viu o jogo de palavras? Se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão, porque filho de Deus transforma a pedra em pão. Então o que Deus estava falando é, tu não precisa fazer nada, eu já disse a tua identidade. Tu não se torna meu filho porque tu transforma a pedra em pão. Tu se torna o meu filho porque eu te fiz o meu filho. Não tem o que você faça ou deixe de fazer que faça você mais filho de Deus ou menos filho de Deus. Porque a minha performance não muda a identidade. A minha identidade não foi dada a mim pela minha capacidade de fazer alguma coisa. A minha identidade foi dada a mim porque Jesus morreu na cruz para que eu fosse co-herdeiro com Cristo a Deus. Então foi Deus que me fez filho. Não é pelo que eu faço, é pelo que Deus já fez por mim. E às vezes a gente erra, às vezes a gente escorrega no nosso chamado, pensando que a gente é o tal, que a gente é grande. Está vendo? Eu preguei, teve cura, eu cantei, virou tudo, eu preguei, foi um fogo. E nós achamos que é a nossa performance que dá o resultado. Não, é a tua identidade, dado pelo teu Deus no céu, que faz o mover, porque a glória não é para você, a glória é para Ele. O maior erro hoje em dia é quando nós queremos transformar a pedra em pão, para provar para Satanás quem nós somos em Deus. Quando Deus fala, não precisa não, eu já disse o que você era antes da proposta de Satanás. Você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você. Fala para a pessoa do lado, Deus tem prazer na tua vida. Tu é o filho, tu é filha amada de Deus. Você entende? Não é o nosso desempenho que vai provar quem nós somos. Ao fazer isso, nós estamos querendo defender Deus. Deus não precisa da tua defesa não, meu irmão. É tu que está precisando da defesa dele. É tu que está precisando que ele seja escudo na tua casa, que ele seja torre forte para a tua família. É você que está precisando de um Deus grande, de um Jeová, Chamar, Adonai, Elohim. Você está precisando de Deus, não é Deus que está precisando da gente. Então nós mentimos, como diz aquele texto em Romanos, trocamos a verdade pela mentira quando tentamos provar algo que Deus disse sobre a nossa vida, algo tentar desempenhar para provar isso. Não é o que eu posso fazer, não é o que você pode fazer, é o que Deus já fez por você. A Bela, o André, o Romeu são meus filhos. Se tirar nota ruim ou boa, continuam sendo meus filhos. Se eles aprontarem e ficarem de castigo, ou tirarem nota 10, foram os mais arrumadinhos na igreja, eles continuam sendo meu filho. Porque você entende? Deus já te escolheu como filho dele. E por ser isso, você pode abençoar os outros, você pode fazer grandes coisas, milagres e maravilhas, não para se tornar o filho dele, mas porque você já é o filho dele. Não queira mostrar para ninguém, olha a minha igreja é grande, a minha igreja é forte, eu prego, está na internet, olha como está a mover. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a gente. A gente tem que parar de bobagem. Às vezes a gente acha que é alguma coisa pelo que a gente consegue fazer, pelas nossas benfeitorias, por o nosso sucesso, por aquilo que nós conseguimos conquistar. Não poderíamos fazer nada se não fosse Deus primeiro escolhendo cada um de nós. Então, ele chega e faz esse tipo de proposta. Você entende? É sutil, mas é algo que quer deturpar a identidade. Não. Se você fizer, realmente tu é filho de Deus. Aí Deus fala, não precisa fazer nada. Eu já disse que você é meu filho. Então o diabo vai querer trocar a afirmação que Deus tem na tua vida pelo desempenho. E geralmente quando ele faz esse tipo de proposta, ele vai fazer de tudo para que a gente não consiga alcançar o objetivo da proposta dele, para a gente começar a duvidar da identidade que Deus nos deu. E se eu não conseguir transformar a pedra em pão? Quer dizer que eu não sou filho de Deus? E se eu não tiver sucesso no trabalho, no ministério, na igreja onde Deus me colocou, na empresa, na minha família, no meu casamento? Pastor, eu tive um deslize, eu tive algum problema, a minha família rompeu, eu tive que divorciar, não deu certo um projeto. Quer dizer que eu não sou amado, não sou filho de Deus? Isso não tem nada a ver com a tua identidade. Deus já colocou, você é filho de Deus e ponto final. Não deixe o Satanás mudar a tua ideia da tua identidade, te vender a ideologia satânica dele. Deus já te deu uma identidade divina lá no céu. Então, Mateus 4,4 fala, ele porém respondeu. Olha o que Jesus responde para a proposta, que às vezes até é uma proposta boa, não é? Vem aqui, tu é pastor da Assembleia de Deus? Sou. Tu é usado mesmo? Sou. Tu fala em línguas mesmo? Fala. Prega aí, eu quero ver se tu vira o culto. Cuidado com essa proposta. Isso não é proposta de pastor não. Se um dia um pastor fizer essa proposta, é Satanás falando na boca desse pastor. Que isso, pastor? Satanás fala na boca de um homem de Deus? Ué,
Você lembra de Pedro? Deus pergunta assim: quem dizem que eu sou? Um dizem que é isso, que é isso. E vocês dizem que eu sou o quê? Aí vem Pedro com uma revelação do céu: tu és Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Deus fala: isso não foi carne nem sangue, mas foi o Pai do céu que te revelou. Logo atrás ele fala: mas não conta isso para ninguém. Essa revelação deixa entre nós, porque lá na frente eu vou morrer. Aí o mesmo Pedro que foi porta do céu, foi boca de Deus, fala assim: não, se você não vai morrer, tem que me matar, só se passar por cima do meu cadáver. O mesmo Pedro é repreendido por Jesus. Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Na mesma conversa, meu irmão, no mesmo diálogo: não foi carne nem sangue, foi o Pai do céu que revelou. Duas perguntas depois ele fala: para trás de mim, Satanás. Cuidado, porque a mesma pessoa que às vezes é boca de Deus é boca do inferno para a tua vida. Como é que eu diferencio as duas? Pelo tipo de proposta. Não tem nada a ver com a sua performance. O dia que alguém quiser te dar uma oportunidade, o dia que alguém disser que você é filho de Deus, o dia que alguém vai querer medir a tua unção, o teu chamado pela tua performance, corre fora. Isso é proposta de Satanás para a tua vida. Não. Aí Jesus responde aqui: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, mas preste atenção nisso aqui. Nós pensamos que Satanás, que é o pai da mentira, e é verdade, o texto bíblico diz isso, a gente acha que ele sempre vai nos acusar com mentira. Ele sempre vai apontar um dedo falando alguma coisa errada. Ele sempre vai falar e criar situações onde tem falta de verdade. E nós temos o seguinte conceito: bem, Satanás aparece com mentira. Eu cito a palavra de Deus, que é a verdade. E Satanás, quando ouve a palavra de Deus, que é a verdade, tem que fugir, porque ele é o pai da mentira e não consegue contra a verdade. É como se fosse um filme de vampiro. Vem alguém com tridente, com rabinho vermelho, com chifre, com dente de vampiro, e aí quando você vê, você aponta a Bíblia e pega um negócio de alho e aponta também, e aí quando ele vê a Bíblia e vê o alho, ele sai correndo. Teologia errada. Isso é a teologia da novela Vamp, não é a teologia bíblica. Sabe por quê? Porque o diabo é esperto. E o diabo não vai se apresentar como o pai da mentira, ele se apresenta como um anjo de luz. O diabo não vai chegar para você aparentando ser um enganador. Por quê? Porque você é muito crente. Ele sabe que você é da Assembleia de Deus. Ele sabe que você vem para EBD. Ele sabe que você conhece a Bíblia. Então ele não vai se mostrar. Ele não vai se, de alguma forma, manifestar para você de uma forma enganosa. Não, ele vai tentar chegando falando uma verdade. Pastor, como é que o pai da mentira vem comigo com uma verdade? É impossível. Não, é possível. Prova é o que acontece aqui nesse contexto. Mateus capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe, olha o que Satanás disse para Jesus: se és o filho de Deus, lança-te daqui até lá embaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo não ataca Jesus com uma mentira, o diabo ataca Jesus com um versículo bíblico. Pastor, ele conhece a Bíblia? Ele cita aqui, Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque está escrito, aos teus anjos dará a respeito de ti, quando jogarás, tu não poderá nem tropeçar, nem tocar o teu pé. Isso é verdade? É. É inventado? Não. É imaginário? Não. Satanás cita a palavra de Deus para Jesus. Então você entende que muitas guerras da sua vida, você não vai decidir entre o que é certo e errado. Muitas guerras da sua vida não será decidido entre o que é verdade ou mentira. Às vezes você vai ter que decidir entre duas verdades. Porque quando é verdade e mentira é fácil, eu vou para a verdade. Quando é certo ou errado, para mim é muito fácil decidir, eu vou decidir o certo. E quando tem duas verdades apresentadas para você, qual verdade você vai escolher? A vida do crente não é só escolha entre certo e errado, é a escolha entre duas coisas certas. Porque o diabo chega e ele cita o versículo. Alguém está entendendo essa palavra? Porque o diabo entende o seguinte: se eu falar uma mentira, ele vai saber que é mentira, vai me repreender em nome de Jesus, vai falar aquela língua estranha deles lá e pronto, já acabou a conversa. Agora, quando eu jogo um versículo bíblico, quando eu lanço, esfrego na cara desses crentes uma verdade, como é que eles vão combater? O diabo chega para a nossa família, para a nossa vida, chega na nossa casa e esfrega: tu é um falido. Aí você vai no aplicativo do banco e vê, está no vermelho. Verdade ou mentira? A tua família não presta, olha aí, ó, deu tudo errado. Aí você vai ver, eu já passei por um divórcio. Verdade ou mentira?
Olha os teus filhos, não estão nem na casa do Senhor, e eles esfregam uma verdade na nossa cara. E às vezes eles estão desviados mesmo, estão longe dos caminhos do Senhor. A minha pergunta para você é, verdade ou mentira? Muitas vezes o diabo vai se apresentar e vai esfregar na sua cara uma verdade. Mas eu quero que você aprenda com Jesus. Porque quando o diabo falou assim, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e você não vai nem tocar e nem tropeçar. Depois que ele termina falando uma verdade, Jesus fala assim, eu sei que isso está escrito na Bíblia, mas também está escrito. Porque para toda verdade deturpada que Satanás quer esfregar na sua cara, Jesus tem uma verdade melhor. Jesus tem uma verdade maior. Jesus tem uma nova verdade para você. Podem até falar, tu não tem dinheiro, aí você olha aqui, não tenho mesmo. Ei, mas a minha palavra diz que você nunca vai mendigar o pão, porque o justo não mendigará o pão. Porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Aí você vai ver uma mentira que Satanás vai esfregar na sua cara, na ideologia. Aí quando você vê, é verdade. Mas aí depois Jesus vem aqui, mas eu tenho uma verdade maior. Maior o que está em nós, do que o que está no mundo. Satanás, ele paralisa futuro e projeto de toda uma geração. Quando eles saem do Egito. Eles saem do Egito e Deus fala, eu vou libertar vocês com um braço forte, e eu vou levar vocês para a terra da promessa que já está preparada. Eles saem do Egito, Deus mostra sinal, Deus é com eles quando eles vão entrar na terra prometida, que é a parte mais fácil. Eles voltam para trás, não dá para entrar não. Por quê? Porque a gente é gafanhoto. Ideologia. Satanás interrompe, aniquila o futuro e o propósito de uma nação inteira com uma mentira ideológica. Somos pequenos demais. Eu queria estar lá para falar, mas nós podemos tudo naqueles que nos fortalecem. Para cada verdade deturpada que Satanás esfrega na tua cara, Deus tem uma verdade maior, Deus tem uma verdade melhor. E Deus me trouxe essa noite para falar, gafanhoto é pequeno, mas o teu gafanhoto é maior do que o gigante que está na tua frente, porque você mais Deus, vocês são maioria. Então pare de achar que você é pequeno demais para o projeto que Deus te chamou. O chamado de Deus já é grande o bastante para derrubar a muralha, para abrir o mar, para fazer aparecer comida, para fluir água no meio do deserto. Esse é o Deus que nós servimos. Mas a batalha de ideologia é como a gente se enxerga. Mesmo Deus falando, tu é o meu filho, o diabo sempre vai querer deturpar a maneira como você se enxerga. Toda vez que o diabo quiser apontar algo que aparentemente é verdade, fala assim, também está escrito, Satanás. Também está escrito, Satanás, porque Deus escreve as coisas certas, melhores e maiores para a sua vida, e o nosso trabalho, a vida do crente é difícil, como diz o ditado popular bíblico, a vida do crente ela não é um morango. Tem gente aqui, o Mateus está falando, é o pastor dos memes, porque nós vivemos entre duas verdades, e eu vou provar para você. Olha o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Coloca para mim na tela, nada, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Eu quero que você entenda que nós vivemos num sanduíche, nós vivemos imprensado, não entre a verdade e a mentira, mas entre duas verdades. Em tudo somos atribulados, verdade ou mentira? Mas não somos angustiados. Em tudo somos perplexos, verdade ou mentira? Mas não somos desanimados. Bota a próxima. Em tudo somos perseguidos, verdade ou mentira? Mas não somos desamparados. Em tudo somos abatidos, verdade ou mentira? Mas Deus está falando, mas não seremos destruídos. Por mais que você enxergue uma realidade na sua vida, a verdade que Deus tem para a igreja dele é uma verdade melhor. É uma verdade maior, é uma verdade mais plena, é uma verdade verdadeira. A gente vive num mundo tão maluco que a gente tem que falar assim, verdade verdadeira, porque existem verdades mentirosas. É quando Satanás esfrega na nossa cara e deturpa só um negócio. E a gente acredita nele. Aí ele fala, não tem fé não, não é falido, não cresce, não tem identidade da orientação sexual, não, isso aqui não sei o quê, não, isso aqui é falido, não, isso aqui nunca vai dar certo. Em quem você vai acreditar? Na verdade da sua situação ou na verdade da sua revelação? Você vai acreditar naquilo que você está vivendo hoje ou você vai acreditar na promessa que Deus deu para você?
em que realidade você vai viver. Porque nós vivemos em sanduíche, a gente vive prensado entre essas coisas. Pastor, eu tenho um chamado de Deus, Deus já confirmou, Deus já usou um profeta, Deus já falou comigo através da palavra, mas nada do que Ele falou está acontecendo. Aí o diabo fica acusando que nunca vai acontecer, que eu não tenho diploma, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho sobrenome, que eu não vou conseguir. A minha pergunta é: qual é a verdade que você vai escolher acreditar? Porque o texto diz em Provérbios assim como um homem pensa no seu coração, ele é. Qual é a verdade que você vai tomar no seu coração, para germinar no seu coração e fazer frutificar na sua vida? A verdade do mundo ou a verdade de Deus? Quem está entendendo essa palavra? A guerra é de ideologias, é de ideias, é da maneira como nós nos enxergamos. Deus tem uma verdade melhor. Deus tem uma verdade maior. E essa é a pergunta: qual é a ideologia, a ideia e a verdade que me define? É verdade que somos pequenos? É. Mas se Deus deu a terra, pode entrar. Você vai entrar pequeno na terra. É verdade que não tem dinheiro? Verdade. Mas Deus vai fazer tudo aquilo que Ele chamou para fazer sem dinheiro. Não precisa ter dinheiro para fazer os propósitos de Deus, não. Deus vai dar um jeito. Deus vai mandar você pegar na boca do peixe, entende isso? Deus faz o milagre, Deus vai dar a provisão, Deus vai fazer aparecer. Porque nós somos o resultado disso. 2 jovens que saíram lá da Suécia, depois foram para os Estados Unidos, não tinham dinheiro, não sabiam língua, não sabiam nada, vieram até Belém do Pará e começaram. Depois saíram para fazer um culto caseiro com 20 pessoas. Hoje só no Brasil nós temos 25 milhões de assembleianos. Nós estamos falando que a nossa história veio disso, de 2 pessoas que resolveram acreditar numa verdade maior, numa verdade melhor, que língua não vai parar, que falta de dinheiro não vai parar, que falta de cultura não vai parar, nada te para quando Deus te chama. Aleluias. Essa é a arte da vida do crente. Qual verdade você acredita? Não é entre a verdade e a mentira, entre 2 verdades. Porque quando Davi fala assim: eu vou enfrentar Golias, Saul chama ele e fala: tu tá maluco, menino? Pega aqui a minha armadura, não cabe, então vai para lá. Então olha o que Saul está falando: não luta com Golias, ele é grande demais. Só a lança dele pesa mais do que você. Ele tem um cara que carrega a lança para ele de tão pesada que é. Verdade ou mentira? Verdade. Mas você entende que a verdade diz assim: não luta contra Golias, ele é grande demais. Mas a verdade verdadeira diz assim: ele é grande demais, não tem como eu errar daqui. Quem está entendendo isso? Quando alguém fala: rapaz, ele vai te matar, olha o tamanho da cabeça dele. Se ele te dá uma cabeçada, ele te coloca no chão. Ele: meu irmão, essa cabeça, eu não erro essa cabecinha não. Eu vou jogar uma pedra e na primeira pedra eu vou acertar. Porque aquilo que algumas pessoas falam que é a barreira, essa é a minha maior oportunidade. Pastor, o meu gigante é muito grande. Não tem como você errar ele, não. Dá na cabeça, meu irmão, que esse gigante vai cair. Quantos podem dar uma glória a Deus por essa palavra? Então é a maneira que você olha para a verdade que é apresentada para você. Qual é a verdade que você vai decidir escolher? Aí Davi olhou e falou: rapaz, com uma cabecinha dessa, Raimundo Nonato, cabecinha, joelhinho, na cabeça, e derrubou. Deus está te chamando hoje para derrubar o gigante das ideologias de verdades mentirosas, de sistemas mentirosos, aleluia, de potestades mentirosas, que tomam conta das universidades, dos colégios, da internet, da mídia, da música, da arte. Ei, meu irmão, essa briga ela é muito grande, você não tem ideia. É por isso que Deus está levantando um monte de gafanhoto aqui em São José dos Campos, e nós vamos falar: esse gafanhotinho aqui vai entrar nessa terra prometida e vai fazer um estrago, porque Deus ele deu até para a gente experimentar. Uma das pragas no Egito foi qual? Um enxame de gafanhoto, meu irmão. Ele fala: se eu uso o gafanhoto para te arrancar do Egito, por que eu não posso usar um monte de gafanhoto para entrar na terra prometida? Deus já te demonstrou o que Ele pode. Porque toda vez que Deus te chama, Ele te dá sinais. Quando Deus chama Moisés e Moisés fala: eu sou incapaz, Deus fala: pega aí, ó, pega o cajado que tu tem, joga no chão. Se torna o quê? O serpente ele pega, e depois que ele pega, se torna o quê?
um cajado. Coloca a mão aqui, ele coloca, sai, tem lepra, coloca de novo, está limpa. Joga água no chão, vira sangue. Então Deus está falando para ele, primeiro, joga é serpente, eu vou te dar autoridade sobre Satanás e os demônios. Porque quando eu chamo alguém, eu dou autoridade sobre os demônios e o inferno. Coloca a tua mão, fica leprosa. Estou te dando autoridade sobre a carne terá que se dobrar diante do poder e da unção que eu vou colocar na tua vida. Joga água no chão, vira sangue. Eu te dou autoridade sobre a natureza. O mar vai ter que se abrir e a natureza vai ter que se curvar diante do chamado que eu tenho para a tua vida. Então toda vez que Deus te chama, Ele já te deu um sinal falando, eu estou contigo, vai em frente, não desista, não anda para trás, não recua, porque o meu projeto é grande na tua vida. Pastor, está difícil, mas uma verdade que Deus quer te dar aqui é que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai clareando, clareando, clareando. Não está bem hoje, está tranquilo, mas já vai melhorar. Fica tranquilo, semana que vem vai estar melhor. Vai clareando, 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 até se tornar um dia perfeito. Eu creio que nessa noite Deus está escrevendo uma nova verdade na sua vida. Deus está revelando uma nova verdade na sua vida. Eu estou pregando para pessoas que estão esmagadas entre verdades. Estou sem dinheiro. Estou com doenças sentimentais, físicas. Mas Deus disse que eu prosperarei. Mas Deus disse que eu terei plenitude na saúde. Qual é a ideia de você que você vai acreditar? Você pode ficar de pé, dando glória a Deus? Nossas ideologias, forma de ver o mundo e de nos ver, são moldadas por duas coisas. Primeiro, Provérbios 23:7. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então é como você se vê. Como você se vê vai determinar a sua postura e a sua identidade. Lembrando que Deus já te deu uma identidade, mas às vezes a gente não enxerga a nossa identidade. Deus chama Moisés, Moisés fala, quem sou eu para ir até lá? Por quê? Porque Moisés era um libertador, mas ele não enxergava isso. Mas Deus enxergava o libertador em Moisés. Então a gente não se vê como libertador. A gente se vê pequeno como gafanhoto. Como você se vê determina a sua ideologia. E segundo, quem você ouve? Para quem Jesus deu os ouvidos? Ele deu para Deus Pai ou para Satanás? Deixa eu ir para o primeiro Adão, porque Jesus é o segundo Adão. Primeiro Adão, deu ouvidos para quem? Não pode comer desse fruto não. Aí chega Satanás e fala, pode comer que tu vai virar Deus. O primeiro Adão não deu ouvidos para Deus Pai, deu para Satanás e pecou. O segundo Adão não deu ouvido para Satanás e deu ouvido a Deus Pai e triunfou. Jesus triunfa no deserto. Adão falha no paraíso. Pastor, é porque é o ambiente, a escola, a universidade. É quem você ouve, meu irmão. Quem estava no deserto venceu. Quem estava no paraíso pereceu. Não vem dizer, é porque o ambiente que me molda. Não, é você que molda o ambiente. Por quem você escuta. A quem você escuta determina onde você chega e como você se enxerga. Depois de Adão pecar, Deus ainda dá uma segunda chance, porque ele desce conforme ele havia marcado. Todo dia havia um encontro entre Deus, Adão e Eva. Deus desce naquele local. Cadê Adão depois de pecar? Está escondido no meio do mato. Deus vai até Adão. Adão, por que tu está escondido? Ah, Senhor, é porque eu me vi nu. Olha o que Deus fala para Adão. Mas quem disse que você está nu? Não foi Deus que acusou ele de nudez. Mas ele se viu nu por quem ele escutou. Cuidado para quem você dá ouvidos. Porque quem você ouve determina a sua identidade. Você vai ouvir Satanás no paraíso ou você vai ouvir a voz de Deus? Mas pastor, estou passando pelo deserto. Mesma pergunta. E nesse deserto, você vai dar ouvido às propostas de Satanás ou às propostas de Deus na sua vida? Você é definido por quem você escuta. Estou na pobreza, estou no vale, estou no vento, estou na luta, estou na prova, estou no redemoinho. Não sei quantos adjetivos você pode usar para falar de prova e de luta. Minha pergunta é, e no meio deles, quem é que você está ouvindo?
Porque quem você ouve determina como você se vê. E assim como o homem se enxerga no coração, ele é. Deus te trouxe aqui para dizer que a verdade dele é maior na tua vida, na tua casa e na tua família. Alguém crê nisso? Feche o seu olho por um instante, por favor. Talvez entre nós aqui existe alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor. O Espírito Santo está quebrando cadeias ideológicas e de identidade nessa noite. Nessa noite. Eu quero que, se você tem um ente querido, alguém que está em casa, ore por ele. Se tem alguém que está nas amarras, nas algemas, nas prisões da ideologia satânica, ore, porque o teu Deus, ele é profissional em remover pedra de tumba, em tirar morto e trazer vida novamente. Ele pode ir lá no ouvido do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, da tua esposa, e ele pode quebrar tudo isso. Deus está falando hoje: eu tenho uma verdade maior. Você pode até agora ter acreditado na verdade de Satanás, na verdade do mundo, na verdade desse sistema, mas a minha verdade é maior na tua vida. Enquanto a igreja ainda está de olho fechado, tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus e quer ouvir verdadeiramente, entender verdadeiramente quem você é e o que Deus te chamou para ser. Se você nunca tomou essa decisão, Deus está te dando essa oportunidade agora. Ouça a voz do Espírito Santo que te chama agora. Ouça. Eu sei que outras vozes eu falar: não vai lá para frente não, que vergonha, hein? Que papelão, hein? Só você. Não ouça a voz que está te acusando, dizendo que é mentira, que é papelão, que é feio, que é vergonha vir para frente. Ao contrário, vergonha não é aceitar Jesus, vergonha é viver a vida inteira sem ter Ele. Então, se Deus está tocando o seu coração e você precisar hoje tomar uma decisão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. E se você está afastado dos caminhos do Senhor também: pastor, há muito tempo eu estou afastado dos caminhos do Senhor e hoje eu quero retornar para os caminhos do Senhor. Sai agora do teu lugar em nome de Jesus e vem aqui para frente. A primeira pessoa já está chegando aqui na frente. Fica aqui embaixo, meu irmão, fica aqui. Vem aqui, pastor, fica aqui, meu irmão. Fica aqui para o pessoal orar com você. Eu já vou descer com você enquanto eu chamo as outras pessoas. Tem mais alguém que quer? Fica à vontade, onde Deus te chamar pode ir. Tem mais alguém que precisa se reconciliar ou essa noite aceitar Jesus? Vem do teu lugar, pode sair, vamos cantar. Nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos, eu quero que você fale. Se você convidou alguém que está longe dos caminhos do Senhor, ou nunca tomou esta decisão, você é um pescador de homens, de almas. Pesque essa pessoa. Fala assim: vamos lá na frente, eu vou contigo, não fica com vergonha não. Pega essa pessoa pelo braço, traz ela aqui. Deus vai mudar a vida destas pessoas. Tem alguém? Traz essa pessoa, traz essa pessoa, traz essa pessoa. Vamos adorar, gente, vamos adorar.